Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No vídeo que está vendo aqui, nós vamos ver uma situação onde a pessoa com quem eu estou me relacionando começa a dar sinais de controle, quer me controlar. Esse controle que a pessoa está querendo ter sobre mim é devido à sua insegurança, à insegurança que a pessoa tem? Ou é um controle que algumas vezes, é normal a pessoa querer saber disso mesmo, é normal a pessoa, querer saber o que está acontecendo. Então, o que é normal dentro de um relacionamento, o que passa a ser exagero, desejo de controlar o outro? Vamos entender tudo isso a partir desse relato? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera, não vai ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa noite, André. Peço que não divulgue o meu nome. Acho que o texto vai ser meio longo, mas é só para tentar deixar mais claro o cenário. Tenho 26 anos e namoro com um cara de 38. Vou tentar descrever o perfil dele para tentar ilustrar melhor o cenário. Ele sempre foi uma pessoa mais isolada desde a infância. Até hoje é raro ele sair com algum amigo ou fazer algo com alguém que não seja comigo. Sofreu bullying e os pais dele eram bem rígidos. Não brincava com meninas e desde então sempre teve muitas dificuldades na interação com pessoas do sexo oposto. Acredito que bastante por conta da criação, de que menino só brincava com menino e menina com menina, segundo os pais dele. Foi uma criança que sempre brincou sozinha e um adolescente e adulto que, quando solteiro, 99% das vezes os lugares que ia era sozinho. Bares, baladas. Começou a namorar aos 25 e ela tinha 19. Primeiro relacionamento de ambos. Primeira relação sexual de ambos também. Ele sempre mais reservado, só fazia coisas com a pessoa que ele namorava e, consequentemente, casou. Relacionamento de 12 anos. Dizia que fazia de tudo por ela, mas que as queixas dela com o tempo era que ele a sufocava e chegava a ser tóxico. Que não gostava de nenhuma amizade dela porque dizia que não prestava. E ele de fato me disse que uma ou outra ele gostava. Quando saíam com as amizades dela, ele não se entrosava muito. Dizia que não tinha compatibilidade ou assunto com ninguém para conversar. Ele é um tipo de pessoa que faz de tudo por quem está se relacionando, mas tem problemas com relação a controle. Querer cuidar demais da pessoa e não acreditar em amizades do sexo oposto. Enfim, nesse relacionamento dele de 12 anos, ele foi traído e se lamenta por sempre ter sido fiel e ter feito de tudo pela pessoa e ela ter dado mancada com ele. Porém, eu confesso que, exceto, obviamente, a isso da traição, eu consigo entender bastante o lado dela em outros aspectos, como de amizades, por exemplo. Por fim, 1 ano e pouco depois dessa separação dele, eu o conheci quando ainda estavam resolvendo assuntos burocráticos sobre o imóvel. Ele já morava no atual apartamento dele sozinho há quase 1 ano e estava reconstruindo a vida. E de fato, ele sempre se mostrou uma pessoa preocupada comigo, que tem interesse em ajudar, vibra com as minhas conquistas, gosta da minha família, saímos bastante para vários lugares. Eu sou um tipo de pessoa que tenho minhas amizades, costumo me relacionar bem com as pessoas que conheço. É muito difícil eu não me dar bem com alguém ou não gostarem de mim. Sempre ouço que sou uma pessoa que pela mentalidade pareço mais velha pela maturidade e que transmito uma energia muito boa por ser sorridente, mesmo que com uma certa timidez também. Estamos nos envolvendo há cerca de 1 ano. Porém, desde o início ele dava alguns sinais de controle
que eu fui percebendo a gravidade com o tempo, falando sobre quem se deve ter ou não se deve ter em redes sociais, questionando sobre detalhes de quem fiquei ou deixei de ficar enquanto não tínhamos nem relacionamento sério, alegando como se fosse uma traição eu ter ficado com outras pessoas quando estava ficando com ele. Sobre redes sociais. Para ele não se deve ter pessoas que já se relacionou, que já ficou ou que simplesmente tiveram algum interesse por mim em algum momento, sendo indiferente a questão de eu não ter interesse por mais ninguém além dele. Bom, isso aqui, minha querida, é um pensamento que muita gente tem. Isso aqui não é só dele não, viu? Então, pelo fato dele ter sido uma pessoa reservada, ter sido uma pessoa, né, sozinha, que então isso aqui faz com que ele seja assim. Não, isso aqui, um monte de gente tem esse pensamento aqui, de que se você já ficou com alguém, ou se a pessoa tenha demonstrado interesse por você, então agora você tem que excluir essa pessoa da rede social. Um monte de gente tem esse pensamento aqui. Eu particularmente nem concordo com isso também, porque, né? Tem gente que você ficou com a pessoa tipo 10 anos atrás, e aí você ficou com a pessoa num barzinho, numa baladinha, nunca mais viu. Naquele dia vocês trocaram Instagram, por exemplo. Você seguiu a pessoa ali no barzinho mesmo, você seguiu a pessoa te seguiu de volta, agora a gente já está se seguindo, então a gente vai manter contato. Depois vocês até mantiveram contato do tipo, no dia seguinte, oi, tudo bem? Nananana, e beleza, e nunca mais. Mas a pessoa está lá na sua rede social, você nem lembra dela, né? Às vezes você vê uma postagem dela, aquele carinha que eu fiquei, nossa, lá em Campinas, lá no ano tal. Então, mas tem gente que, né, e leva isso a ferro e fogo. Então, nossa, tem que excluir. E não faz sentido manter a pessoa aqui. Aconteceu um episódio que me abalou bastante. Em resumo, uma situação que também pode ter sido mancada minha, mas não justifica a forma que ele agiu. Pedi para ele trocar o HD do meu PC, e com isso ele viu arquivos meus antigos, de épocas que eu nem sonhava em conhecer ele. E agiu comigo como se eu tivesse enganado ele. Criou ranço de amigos meus quando viu conteúdos antigos de conversas normais entre amigos, que por serem amigos íntimos e de longa data, poderia ter conversas que poderiam ser mal interpretadas por quem visse de fora. Nunca fiquei com nenhum deles, nem perto disso. E então foi a gota para ele exigir que eu me afastasse dessas pessoas pelo ranço que criou. Como se tivessem feito algo contra ele, sendo que cada pessoa tem a sua vida. Não existe maldade e nem interesse tanto de mim por eles quanto deles por mim. Não sou o tipo de pessoa que gosta de estar rodeada de gente me assediando ou querendo algo a mais. Enfim, foi desatenção minha no descuido de coisas antigas minhas, que são a minha intimidade. Natural sentir um desconforto caso tenhamos contato com algo que nosso parceiro viveu, mas não compete ao outro fazer exigências que não têm cabimento com a realidade. Enfim, até então, se existe esse dilema de que ele encana com relação a pessoas X e que eu encano com relação às atitudes dele, pois eu não dou motivo algum para ser tratada de uma forma como se tivesse feito alguma coisa. Nunca agi de forma desonesta com ele. Sempre o respeitei e, inclusive, confiei até demais, abrindo muitas informações da minha vida e também com relação a isso do PC. Isso aqui, tá vendo? É característico de quem é inseguro. Então, a pessoa começa a criar essas regras do que você deve fazer para garantir a segurança dele. Então, você deve excluir todas essas pessoas aqui. Ele vai criando isso, que são mecanismos para garantir a segurança dele, quando, na verdade, é ele que tem que lidar com a sua insegurança, né? Óbvio, existem coisas que são descabidas. Então, por exemplo, uma coisa é eu conhecer um colega de trabalho hoje, certo? E esse colega de trabalho começa a
mandar coisas lá no meu direct do Instagram, sabe? Começa a mandar cantadas em cima de cantadas. Então, quer dizer, oxe, eu conheci esse cara hoje, ele começou a trabalhar comigo e tá mandando cantadas em cima de cantadas. Não se toca? Imagina, eu vou excluir esse cara. Aí é diferente. Então, aí é óbvio, o contexto é outro. Então, óbvio que existem posturas que a gente tem que ter. Agora, você tá vendo? Aqui, eu nem sonhava em conhecer ele. Então, de repente, sim, olha, enquanto eu estava lendo aqui, eu me lembrei. Por exemplo, o meu namorado, ele me contou que já ficou com uma da amiga dele. Mas ficaram, tipo, uma noite, estavam os dois bêbados, acabaram ficando numa baladinha, você entendeu? Que tava ali, acabaram se beijando. E ele contou isso pra mim. E ele tem amizade com a menina até hoje. E, assim, amizade mesmo. A menina é casada hoje. Hoje o meu namorado tá comigo. Então, quer dizer, e a gente já saiu juntos várias vezes. Várias vezes. Então, assim, eu vejo algum problema dele manter contato com ela, dele continuar tendo amizade com ela, dele frequentar a casa da mãe dela, onde constantemente ela tá lá e... Não, jamais, eu nunca nem sequer tive a menor encarnação com isso. Por isso que eu falo, tudo passa pela maneira também como o nosso estado de espírito tá. O André do passado ficaria encanado, porque o André do passado era inseguro. Então, o André do passado talvez fizesse bico, fizesse caso com relação a isso, pegasse ranço, como ele pegasse ranço da menina, o André do passado? Provavelmente sim. Porque o problema estava na relação que o meu namorado tem com ela? Não, o problema estava em mim, que era muito inseguro. Então, eu projetava isso, né, nas pessoas, porque eu enxergava a partir dessa ótica insegura que eu estava inserido. Eu estava imerso naquela insegurança. Então eu projetava isso. Qualquer manifestaçãozinha já era suficiente para me desestabilizar. Eu tenho um sentimento muito forte por ele. Temos muitos momentos bacanas e uma compatibilidade muito boa. Porém, o jeito dele inseguro de ser, de soltar aquela frase perigosa de eu confio em você, não confio nos outros, não é argumento para invalidar a pessoa que eu sou, pois não dou motivo sequer para tanta pressão, sabe? Então, e essa frase aqui? Eu confio em você, não confio nos outros. Tem que ver essa frase, porque essa frase ela pode ser válida dentro de alguns contextos e ela pode se tornar uma grande falácia, ou seja, uma grande inverdade. É um argumento que não tem sustentação dentro de um outro contexto. Então, por exemplo, num contexto onde, vamos pegar um contexto de uma empresa, onde eu tenho, então, um empresário e ele está desconfiando que alguém está roubando ele, certo? E aí ele fala, por exemplo, para a secretária, olha, eu vou colocar aqui uma câmera de segurança aqui na sala. E ela fala, por exemplo, nossa, mas o senhor está desconfiando de mim? Ele vai falar para ela, por exemplo, não, eu confio em você, mas eu não confio nos outros. Então, ou seja, eu confio que você, né, seja a secretária honesta que eu contratei, mas tem outras pessoas aqui na empresa que eu não confio e eu acho que estão me passando para trás. Então, essa câmera que estou colocando aqui é por causa disso. Em você eu confio, eu não confio nos outros. Agora, numa relação amorosa, essa frase aqui, quando a pessoa fala, não, eu confio em você, eu não confio nos outros. Isso se torna uma falácia. De acordo com a lógica é um tratado da filosofia. Isso é falacioso, não tem sustentação. Sabe por quê? Porque é assim, ó, dentro de um relacionamento amoroso, se eu confio em você, então pouco me interessa os outros. É isso. Diferente do caso da empresa, onde sim, esse argumento é válido. Eu confio em você, não confio nos outros. Ou seja, você não está fazendo isso, mas os outros podem estar me roubando.
E sim, vão estar me causando prejuízo. Agora, num relacionamento amoroso, é o seguinte: se eu confio em você, dane-se os outros. Os outros, eles vão chegar em você, mas como eu confio em você, você vai se posicionar diante deles. Então, assim, o que me interessa aqui é eu confiar em você. Ah, eu não confio nos outros. Então, já foi por terra o fato de que eu confio em você. Eu não confio nos outros, os outros vão chegar em você e você vai cair na lábia deles. Então, resumindo, logo, eu não confio em você. Então, você está vendo por que é falacioso? Porque eu comecei dizendo que eu confio em você, mas no fundo, eu não confio. Por isso que é uma falácia. Por isso que vem por terra. Porque se isso fosse verdade, eu confio em você. Então, dane-se o resto, não tem que ter uma vírgula aqui. Mas não confio nos outros. Essa vírgula aqui e esse outro, né? Esse outro argumento, ele já invalidou o primeiro. Então, se no primeiro silogismo eu tenho que é verdadeiro, o segundo acabou anulando. Então, é onde eu tenho uma falácia. Não rola. Não dá certo. Isso aqui, minha querida, são argumentos que mostram que, na verdade, ele não confia, porque é totalmente inseguro. Ele é bastante sistemático com relação a redes sociais, questiona pessoas que me curtiram ou que me seguiram e eu segui. Ah, mas isso aqui eu acho normal, né? Isso aqui eu acho que é normal, né, gente? Então, por exemplo, a pessoa te seguiu, você seguiu a pessoa de volta. É normal a pessoa perguntar, mas quem é essa pessoa? É porque a pessoa te segue, você segue de volta. Então, quem é essa pessoa? É natural esse questionamento. Até aí eu acho que está dentro do normal. Se torna uma pressão tão grande que acaba sufocando, pois parece que a qualquer momento vai dar os 5 minutos dele de ficar questionando coisas sem necessidade alguma. Se fulano ou ciclano falou comigo, que se eu tiver contato com fulano e ciclano que ele não gosta, ele vai se chatear e que é um risco para o nosso relacionamento. Então, tem que perceber o que está dentro da normalidade, como eu disse. Se a pessoa me seguiu e eu segui de volta, é natural que o meu namorado, a minha namorada, questione quem é aquela pessoa. Afinal, ela não conhece. Ou ele não conhece. Então, quem é essa pessoa? É natural que isso seja questionado. Agora, né, por isso que eu estou dizendo, tem que perceber o que está dentro da normalidade e o que se torna exagero. O que se torna uma grande paranoia e parece que a pessoa está controlando cada movimento que eu faço. Então parece que eu começo a sentir que eu não tenho naturalidade, né? Para eu curtir uma foto eu começo a pensar 1000 vezes. Muita coisa ele diz que é do perfil dele e ele não muda. Outras ele diz que um dia possa ser que mude, que não é o dono da verdade, mas é bem complicada essa questão. Enfim, André, desculpa o texto enorme, queria ter sido mais breve, mas espero que consiga ver e responder. Obrigada, amo seu conteúdo, acompanho diariamente. Muito obrigado, minha querida. É isso, né? A reflexão que a gente tem que fazer aqui é essa, gente. Só quem está dentro do contexto, ou eu analisando detalhes, exemplos. Então, por exemplo, se você estivesse num atendimento online comigo, eu pediria, não, mas me dê um exemplo, né? Então, a pessoa relata situações concretas. Olha, André, essa semana, né, eu segui essa pessoa, a pessoa me seguiu de volta, e aí a gente trocou ideia por causa disso, e aí ele fez todo um estardalhaço. Tá, e quem é essa pessoa? Eu perguntaria. Tá, e por que você seguiu essa pessoa? Então, assim, aí eu precisaria de exemplos concretos para a gente saber o argumento que você teve com a pessoa. Então, se a pessoa está, né, agindo de maneira exagerada ou está dentro do questionamento normal, não é? São questionamentos normais que às vezes a gente tem. Quem é aquela pessoa? Senão parece que, parece que tanto fez, tanto faz, você pode seguir quem você quiser, né? Siga homens sarados, siga homens que só colocam fotos de sunga, e eu, seu namorado, não tô nem aí. Não, então tem questionamentos que são válidos e tem outros,
né? É essa questão aqui dele ter visto conversas antigas, isso já é o exagero. É o que eu falei, é fruto da insegurança. Onde, né, agora eu crio ranço de pessoas ou de conversas que eu li e que não tem nada a ver e parece que eu não dou valor para o que você está dizendo. É isso que eu acho que incomoda as pessoas. Então, por exemplo, você diz, para com isso. Essa conversa que você está vendo, tipo, é de 10 anos atrás, nunca aconteceu nada. Então, tudo aquilo que eu falo é como se a pessoa não acreditasse. Eu acho que é isso que acaba irritando. Eu acho que é isso que acaba deixando a gente, sabe, traz um desgaste. Porque é como se a pessoa estivesse falando, não acredito, eu duvido. Eu não quero que você fale com essa pessoa, eu não quero. Como que eu vou deixar de falar com meu amigo de 10 anos, gente? Como que eu vou... E nunca teve nada, nunca teve maldade, a gente nunca... Como que eu vou fazer isso? Então, assim, né, a pessoa começa a fazer algumas exigências que para nós não faz o menor sentido. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é isso que às vezes a gente tem que perceber. Escuta, o que é que me desgasta? Sabe? Qual é a atitude que a pessoa tem que me desgasta? Essa atitude faz sentido a pessoa ter? Não faz sentido? Eu tenho deixado isso claro para a pessoa? Eu tenho mostrado para a pessoa que não faz sentido ela ter... Tenho, André. E ainda assim a pessoa me apurrinha com isso, fica me apurrinhando. Ai, meu Deus do céu. Fica um inferno na minha vida. Bom, aí eu tenho que começar a chegar então em algumas conclusões. Se vale a pena ou se não vale a pena. Né? Se vale a pena manter, se não vale a pena manter. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.